Olha, gente, e agora a série especial sobre cultura na pandemia. Entidades que viviam de portas abertas para garantir que moradores da periferia tivessem acesso à cultura se reinventaram por causa do novo coronavírus. Em tempo de isolamento social, o entretenimento e o conhecimento, mesmo à distância, se mostraram ainda mais essenciais na vida das pessoas. Apesar disso, a arte fica em segundo plano nos investimentos públicos. Infelizmente, por mais que a gente cobre, por mais que a gente mostre a importância de tudo isso, por mais que a gente demonstre que isso precisa de incentivo, parece que as coisas não andam tanto como deveriam andar. Vamos lá ver. Desigualdade social. Um problema antigo que ficou ainda mais evidente agora durante a pandemia e no mundo inteiro. O que significa que pode acontecer aí pertinho de você. Só em Minas Gerais, de acordo com o governo do estado, mais de 10% da população tem passado fome nos últimos meses. Falta o que comer para cerca de 2.800.000 pessoas em terras mineiras. É algo básico sendo negado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é clara. Toda pessoa tem direito a ter acesso à moradia, saúde, educação, trabalho, segurança. Garantias historicamente descumpridas. Agora imagine só como ficam os outros itens dessa lista, já que nem esses são respeitados. O acesso ao lazer e à cultura estão entre os mais esquecidos, só que também entre os mais necessários. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. E essa saída muitas vezes vem de perto. Tá no nosso bairro, no corre de um vizinho. Para entender como, viemos conhecer o trabalho realizado pela Associação dos Moradores do bairro Novo Progresso 2, em Contagem, na região metropolitana. O espaço carinhosamente chamado de AMOMP foi fundado em 1973 para suprir as carências da região. Nós trabalhamos com crianças, adolescentes, com grupos intergeracionais e os grupos vulneráveis, trabalhando escolinha de futebol, a capoeira, os tambores da AMOMP. Nós temos aqui atividades de segurança alimentar, trabalhando com essas mesmas famílias, entendendo as necessidades e suprindo essas necessidades naquilo que a instituição ela dá conta. E são muitas as necessidades. A Regional Ressaca, em Contagem, é formada por 68 bairros e vilas, onde vivem mais de 120.000 pessoas, cerca de 20% da população da cidade. A área tem problemas relacionados à baixa escolaridade e à falta de qualificação profissional, o que contribui para o elevado índice de desemprego e de trabalho informal. A associação faz uma diferença danada na vida das pessoas que moram na região. A diferença é a porta de entrada para as políticas públicas. Então hoje, o trabalho que é desenvolvido pela Associação de Moradores do Bairro Novo Progresso, ele acolhe famílias e, pelo relato que aqui aporta, é realizado aí uma triagem e encaminhado para as políticas públicas através do CRAS. Muita coisa mudou durante a pandemia, mas ainda assim os serviços continuam. Nós tivemos que nos reinventar nesse momento, né? Porque infelizmente com todas as mudanças, então a gente passou a fazer os atendimentos agendados e a utilizar todos os equipamentos de segurança. A Jaqueline é moradora do bairro e frequentadora assídua da AMOMP. Ela e todos os filhos. Além desses 4 aí, ela ainda tem mais 2 nenéns esperando em casa. São 6 crianças, né? E com esse momento de pandemia, fica mais dificultoso. As aulas online têm divertido bastante meus meninos, não têm deixado aquela coisa chata, né? Até mesmo porque não está tendo aula, mas a AMOMP está sempre fazendo as atividades a qual tem me ajudado e tem ajudado eles também. A atividade preferida da família é a oficina de música. A tia Miriam explica como funciona. A gente está fazendo um trabalho aqui em redes sociais, no canal da AMOMP, onde que a gente está fazendo as aulas, né, com gravação de vídeos, para não deixar, né, com que perca as atividades culturais, né, a capoeira, a percussão, o artesanato. Então a gente está fazendo esse trabalho para os meninos também, as crianças, terem atividade em casa. As crianças são meio tímidas, mas garantem que gostam muito de participar.
Eu achei legal. Você já aprendeu direitinho? Não, mas eu ainda vou aprender. Tá confiante, tá vindo na aula. E é divertido fazer aula? É. Ah, aqui também tem os grupos de convivência de idosos, reunião de mulheres. É carinho, dedicação, respeito. Haja amor, né não, Valda? Quando eu vim para aqui, eu queria apenas que me ajudasse com relação a fraldas e algumas coisas mais assim que eu viesse a precisar para minha mãe. Mas foi aí então que eu me surpreendi, né, com o trabalho que a AMOMP faz aqui. Uma surpresa pra lá de boa. A Valda mudou da água pro vinho. Hoje eu sou uma outra pessoa, porque quando a gente chega assim, você já não está na sua cidade, você já não tem aquele grupo de amigos que você tinha lá. E quando eu vim para aqui, nós temos a oficina, fala do passado, fala da vida na roça, experiências. E a gente termina compartilhando, isso realmente me engrandeceu demais. Percebeu quão fundamental são essas ferramentas sociais? O Eliandro é especialista no terceiro setor, como são chamadas as iniciativas privadas sem fins lucrativos que prestam serviços de caráter público. E ele garante que, principalmente agora, o incentivo à cultura se torna ainda mais fundamental. A cultura tem um poder de envolvimento social muito grande. Então você imagina, são quantas crianças, não, quantos alunos aí que não estão na escola, estão dentro de casa. Então a gente percebe que se as pessoas, por exemplo, não tivessem esse acesso, você ia ter ali um verdadeiro pandemônio dentro de casa. A gente tem aí as grandes lives na área da cultura, né, o aprendizado, a questão da musicalidade. Com tudo fechado, esses espaços eles estão muito restritos. Então acaba que essas atividades, as atividades que a gente tem desenvolvido, inclusive com grupos, tem conseguido sanar um pouco, né, essas lacunas que estão aí nesse momento. Mudar a vida de alguém pode ser algo simples para quem ajuda, mas é determinante para quem é ajudado. Projeto muito maravilhoso mesmo, porque para não ficar nas ruas aprendendo coisa errada, muitas das vezes vendo que não deve, né? Aí tá ali intertido com uma brincadeira, uma dinâmica. Tranquiliza o coração da mãe, né? Saber que eles estão demais. seguros e aprendendo. Demais. Se houvesse investimento no setor, então, a situação poderia ser ainda melhor. Hoje nós temos algumas entidades que são fomentadas, que têm investimento, mas você vê várias entidades que não têm recurso, né? E esse recurso ele não chega para essas entidades. Então é muito importante com que o governo ele possa ter um olhar descentralizador, porque esses projetos sociais, eles chegam onde o Estado não chega, eles chegam onde o terno e a gravata não chega. Eu acho que brilharia muito mais, né? Ia ser um mundo colorido de arte, de cultura, e eu acho assim que a valorização é de uma grande importância para toda a humanidade. A humanidade que existe em cada um cresce quando sente a mudança no outro. O coração da gente fica em festa, porque você faz algo com o coração, você faz algo buscando de fato promover esse cidadão, promover uma família. A expectativa é que essa promoção seja o exemplo para muitas outras que estão por vir no mundo pós-pandemia. Hoje, de forma remota, nós já estamos vendo essa mudança. Nós já estamos vendo a valorização, nós já estamos vendo o interesse, as pessoas querendo de alguma forma conhecer as entidades para participar. A valorização dessas entidades, esses projetos sociais, é uma ferramenta muito importante, né, na pós-pandemia, essa transformação, né, da própria cultura nossa. Dar à cultura o valor que ela realmente tem é algo que pode transformar o mundo. Calma que eu te explico. Sabe aquela história de que a gente só consegue analisar alguma coisa baseado no que a gente já conhece ou aprendeu? Pois então, para te explicar esse conceito, hoje a cultura vai se transformar em um número. Esse aqui, ó. Olhando daqui, claramente um 6, concorda? Mas é só a gente mudar a perspectiva para que mesmo ele aqui quietinho, parado, sem sofrer nenhuma mudança, quando muda o ângulo e a gente olha pelo lado de cá, é um 9. Não tenho dúvida disso. E você percebeu, né? O quanto de acesso a gente tem ao longo da vida nos apresenta novos caminhos e, por consequência, novas formas de ver a vida. E quanto mais, melhor, né não? Como a cultura influencia cada indivíduo e toda a sociedade é o que você vai ver nos próximos 2 episódios dessa série especial. A gente vai falar sobre a falta que faz um prato de comida, o acesso à moradia, a segurança, a arte.
Dentre tantas opções, me diz aí, você tem fome de quê? A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro,